Muito bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que está aqui presente na igreja. Você que está nos assistindo aí pelo YouTube da Lagoinha, pela Rede Super, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Mateus Alves. Eu estava aqui na semana passada com uma responsabilidade: substituir a Mel, não é isso? Ela está em férias. Eu estarei com vocês aqui hoje, no próximo domingo do dia 10 e domingo dia 17 e domingo dia 24, o pastor Isaías estará aqui com vocês, tá? E no dia 31, no último domingo do mês, ela volta para vocês continuarem o estudo da carta da 1 João, né? Vocês estão em 1 João, tem 2º, 3º, maravilhoso esse estudo, né? Eu sou um dos pastores lá da Igreja Batista da Lagoinha, na Pedreira Prado Lopes. Nós estamos ali fazendo a obra do Senhor e hoje eu estou aqui com vocês para estudarmos o tema do nosso ano na Lagoinha: recomeço. Para isso, nós iremos estudar hoje o recomeço na vida do maior apóstolo do Novo Testamento. Talvez o maior homem na Bíblia, lógico, óbvio, depois do Senhor Jesus. Hoje nós iremos estudar a vida, a obra, o ministério do apóstolo Paulo. Eu tenho certeza que tem muita coisa a nos ensinar. Um homem que dos 27 livros do Novo Testamento escreveu, alguém sabe? 13 cartas, quase a metade do Novo Testamento escrito por esse homem. Então, com certeza, a vida do apóstolo Paulo tem muito a nos ensinar. Amém, meus irmãos? Mas antes, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado por essa manhã, Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falarmos da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Deus, porque todos aqui podem dizer Ebenezer. Nós estamos começando um ano com o Teu auxílio, porque nós trazemos à memória nessa manhã tudo aquilo que nos traz esperança. A Bíblia vai dizer que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Nós vimos, Deus, na nossa família, nós vimos na nossa casa, nós vimos nas nossas próprias vidas o Teu cuidado se renovando este ano. O Seu cuidado, Pai, se renovando esta manhã. Nós Te pedimos, Pai, que a escola bíblica dominical, que o culto das 10, que o culto da tarde, que o culto das 18, seja para honra e louvor do Teu nome. Que tudo que for falado aqui, Deus, possa ser para a nossa edificação, para o nosso ensinamento e para o nosso tratamento na justiça. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Vamos falar então sobre a vida deste homem, Saulo, que depois foi chamado Paulo. Ele nasce numa cidade chamada Tarso, numa província da Cilícia, ali na Ásia Menor, território de Império Romano, do Império Romano. Hoje seria um espaço, um pedaço de onde está a Turquia. Foi nesse lugar que Saulo de Tarso nasceu. Os seus pais, judeus, motivados pela diáspora, saem de Israel, saem da tribo de Benjamim, se colocam para morar neste lugar, na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, e ali, num assentamento judaico, Saulo nasce. Atos capítulo 22, versículo 3, vai dizer que ele foi levado pelos seus pais para estudar aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um grande rabino da época. Ele era neto de Hilel, dono de uma das maiores escolas de Jerusalém, uma das maiores escolas que estudava o judaísmo. Saulo estudou tanto, Saulo se preparou tanto, Saulo foi tão perfeito no seu estudo da lei, Saulo foi tão perfeito no seu estudo da Torá, Saulo se dedicou tanto ao ministério, tanto aos seus estudos da palavra de Deus, que Gálatas capítulo 1, versículo 14, a Bíblia vai dizer que dentre os da sua idade, ele se destacava. Ou seja, não tinha ninguém no judaísmo mais preparado que Saulo de Tarso. Saulo, aos pés de Gamaliel, foi treinado toda a sua infância, toda a sua juventude, toda a sua vida para ser um rabino, para pregar e ensinar a Torá.
Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dar algumas características deste homem. A Bíblia vai dizer em Filipenses capítulo 3, que ele foi circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Presta atenção, você pode dizer nessa manhã aqui, que quanto à lei e à justiça que há na palavra de Deus, você é irrepreensível? Será que nós podemos olhar para a sua vida e para a minha nessa manhã e dizer, nós somos irrepreensíveis diante da lei de Deus? É muita ousadia para falar um negócio desse, é muita autoridade para falar um negócio desse. O que Saulo está dizendo em Filipenses capítulo 3 é: podem olhar para a minha vida, que na minha vida, quanto à justiça que há na palavra de Deus, não há dolo, não há marca, não há nada para ser criticado. Mas vocês perceberam também uma coisa? Quanto ao zelo perseguidor da igreja, é aqui que nós precisamos começar a entender quem era Saulo de Tarso, um assassino. Atos capítulo 8, versículo 3, a Bíblia vai dizer que ele assolava a igreja de Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 13, a Bíblia vai dizer que ele devastava a igreja de Cristo. Quer piorar? Atos capítulo 9, versículo 21, vai dizer que ele exterminava a igreja de Cristo. Sabe o que é exterminar? Matar. Saulo, quando via um cristão, ele matava. Sabe por quê, irmão? Deixa eu te explicar uma coisa. Ele foi treinado no judaísmo. Ele foi uma das maiores mentes de Israel. Ele não fazia aquilo simplesmente porque ele queria matar os outros. Ele matava os cristãos, que eram chamados de os do caminho, porque na cabeça dele, Cristo não era Deus. Na cabeça dele, ele estava defendendo YHWH, quem que é esse? Yahvé, o nome do nosso Deus. Na cabeça de Saulo, todas as vezes que ele matava um cristão, ele estava defendendo o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Na cabeça de Saulo de Tarso, todas as vezes que ele parava um culto, todas as vezes que ele parava um louvor, todas as vezes que ele parava uma adoração a Deus, ele estava prestando honra e continência a Deus. É por isso que ele matava. Saulo, um homem que escreveu 13 livros do Novo Testamento, um homem responsável pela metade da teologia que você estuda hoje, era um assassino. Presta atenção, não era só Saulo. Vocês lembram por que Moisés fugiu para o deserto de Midian? Porque ele matou um egípcio. Todos nós temos um passado podre. Todos nós temos um passado sujo. Ninguém aqui nasceu em berço esplêndido. Não. Salmo capítulo 51, versículo 5, Davi vai dizer: eu fui concebido em erro, em pecado me concebeu a minha mãe. Por que eu estou dizendo isso? Porque você precisa de um recomeço. Eu preciso de um recomeço. Saulo precisou de um recomeço. Todos nós precisamos, alguma época da nossa vida, de um recomeço. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Por isso que nós estamos aqui com a Bíblia aberta, querendo estudar a palavra de Deus. Mas às vezes a gente esquece disso quando a gente está pensando nas pessoas lá fora. As pessoas lá fora para a gente não presta. A pessoa lá fora para a gente não vale nada. A gente esquece do nosso passado e a gente esquece do passado dos homens da Bíblia. Deixa eu te explicar uma coisa. Se teve jeito para mim, se teve jeito para você, se teve jeito para Moisés, se teve jeito para Saulo de Tarso, tem jeito para o pior criminoso que essa terra já viu. Pensa agora em alguém que você imagina que não tem conserto. Tem conserto. Se Deus quiser fazer a obra na vida dessa pessoa, Ele vai fazer. Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Jó 42, versículo 2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. A gente canta, né? Eu não sou cantor não, irmão. A gente canta assim: seus planos não podem ser frustrados. E não pode mesmo não. E foi assim na vida de Saulo de Tarso. Ele era um perseguidor, como nós já vimos, ele assolava, ele devastava e ele exterminava a igreja de Cristo. Se você era um cristão, ele achava que estava defendendo a Deus e matava todo aquele que era do
caminho, todo aquele que obedecia à lei de Deus. Ele, respirando ameaças de morte contra os cristãos, recebe autorização do Sinédrio, recebe autorização das autoridades judaicas para ir até Damasco, na Síria, para matar, prender e perseguir cristãos. Ele vai para o famoso texto de Atos capítulo 9. Saulo, no caminho de Damasco, tem os seus planos frustrados por Deus. É em Atos capítulo 9 que Deus mostra para Saulo que quem comanda a vida dele é Deus, não é Saulo. É no caminho de Damasco que Deus diz para Saulo: os meus planos são maiores que os seus. É no caminho de Damasco que Deus diz para Saulo: eu vou mudar a sua história. É no caminho de Damasco que Deus vira para Saulo e fala assim: Saulo, Saulo. Ele responde: quem é, Senhor? Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Presta atenção, Saulo estava indo perseguir cristãos, estava indo perseguir pessoas, só que Jesus fala para ele: você está me perseguindo, você está indo contra mim. Irmão, em sã consciência, alguém aqui pode lutar contra Deus? Tem algum Jacó aqui? Inclusive nós iremos falar de Jacó domingo que vem. Tem alguém aqui que pode pensar que é mais forte que Deus e perseguir o próprio Deus? Saulo era tão obstinado, Saulo era tão egoísta, tão prepotente, tão soberbo, tão orgulhoso, que ele achava que ele podia lutar contra Deus, mesmo sem saber. Irmão, se estão fazendo contra a igreja, estão fazendo contra Deus. Se estão levantando contra o grupo chamado eclésia, reunião dos santos, Assembleia dos Santos, se estão se reunindo e se levantando contra a igreja de Deus, estão se levantando contra Deus. Foi isso que Saulo aprendeu em Atos capítulo 9. Jesus, o dono da história, Jesus, o rei deste mundo, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, vira para Saulo de Tarso e fala assim: pois é, agora você vai ficar cego, você quer ir para Damasco perseguir, não quer? Então agora você vai para Damasco. Mas você vai entrar cego, vai entrar na rua direita, vai ficar na casa de Judas e só vai sair de lá quando eu te falar o que vai acontecer com você. Ao mesmo tempo, Jesus Cristo, o Senhor, incomoda um discípulo chamado Ananias, que morava em Damasco. Jesus vira para Ananias e fala assim: Ananias, vai na rua direita, na casa de Judas, entra lá e ora por um varão chamado Saulo de Tarso. Só que Ananias, parecido com a gente, tenta persuadir e conversar com Deus para tentar convencer que não é o melhor plano, o plano de Deus. Só que Deus já tinha marcado um recomeço na vida de Saulo. Deus já tinha um plano para a vida de Saulo. Então Ananias não podia dizer não para Deus. Ananias disse para Deus: Senhor, esse homem está perseguindo todo mundo, esse homem está matando todo mundo, esse homem está respirando ameaças de morte contra a sua igreja, eu vou lá e vai me matar. Olha o plano de Deus para a vida de Saulo. Jesus fala para Ananias assim: vai, porque este homem é um vaso escolhido por mim para levar a pregação aos gentios e para sofrer pelo meu nome. Deixa eu te explicar uma coisa. O recomeço na vida do apóstolo Paulo foi um recomeço para que ele nascesse de novo, para que ele fosse salvo, para que ele fosse um pregador, porque ele era um vaso escolhido, mas também para ele sofrer pelo nome de Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 29, a Bíblia vai dizer assim: a vocês não foi dado apenas o privilégio de crer em Cristo, mas de também sofrer por Ele. Deixa eu te explicar uma coisa, está no combo, está no pacote. Todos quanto quiserem viver uma vida piedosa sofrerão perseguição. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. A última, ou melhor, a oitava característica de todo cristão é: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre, regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Saulo de Tarso precisaria saber qual era o campo que ele estava pisando.
Então Ananias vai na rua direita, vai na casa de Judas, em Damasco, encontra Saulo de Tarso ali, e agora Ananias vai dizer para Saulo: Saulo, eu tenho uma notícia boa, uma ruim para você. Qual que você quer primeiro? Eu quero a boa. A notícia boa é que Deus tem um recomeço para a sua vida. Sabe o seu passado? Ele vai apagar. Sabe aquelas coisas que você fazia de errado? Ele vai apagar. Ele não vai se lembrar mais das suas iniquidades. Mas tem uma coisa ruim também, que parece ruim agora. Ele vai te fazer sofrer. Eu imagino Saulo falando assim: meu Deus do céu, e agora? Porque eu era perseguidor, está vindo um recomeço, está vindo um refrigério, está vindo uma mudança de Deus na minha vida, mas isso vai me fazer agora ser um perseguido? De perseguidor a perseguido? É isso. Nós, todos nós, de perseguidor, de insolente, de blasfemos, de hipócritas, de blasfemadores, para perseguidos. Essa é a vida do cristão. Se nós não estamos sendo perseguidos pelo Evangelho, tem alguma coisa errada. A Bíblia vai dizer que Ananias ora por Saulo, Saulo recebe o Espírito Santo, recebe a sua visão novamente, e a partir daquele momento, ele começa a pregar o Evangelho. Irmão, um assassino recebe Jesus, 3 dias depois, se torna um pregador. É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Não importa o passado, não. Se Deus tem uma obra para a sua vida, você pode ser o pior assassino. 3 dias depois Ele te torna o maior apóstolo que a Bíblia já viu. Ele é Deus. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Se Ele quiser mudar, Ele muda. A gente tem que parar com a ideia nossa hipócrita de ficar apontando para o outro e falar assim: agora você está aqui, né? Mas e seu passado? Mas e o passado do homem que você mais lê? Paulo. E o passado de Pedro? Incrédulo, negador, que Jesus vira para ele em João 21 e fala assim: Pedro, tu me amas? Pedro negou ao passado, mas aí Jesus volta para ele e fala assim: recomeço na sua vida, esquece o passado, apacenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Esse é Deus. Então Saulo começa a se tornar o maior pregador. A Bíblia vai dizer em Atos 9 que ele começa a pregar em Damasco. A Bíblia vai dizer que ele vai para a Arábia. Na Arábia ele fica 3 anos. Depois ele volta para Damasco. Em Damasco agora, presta atenção, ele está pregando em Damasco, vai para a Arábia, fica 3 anos, e na volta ele começa a demonstrar que Jesus é o Cristo. Na primeira passagem, ele está falando que Jesus é o Cristo. Quando ele vai para a Arábia, com certeza ele tem um seminário intensivo com o próprio Jesus. Ele passa 3 anos com o próprio Jesus. Presta atenção, ele foi fariseu, hebreu de hebreus, segundo a lei ele foi fariseu. Ele já conhecia muito o Antigo Testamento, mas ele precisava conhecer o Novo Testamento. Então Deus coloca ele sozinho, só ele e Jesus por 3 anos. Quando ele volta cheio do Espírito Santo. Ele volta com um poder grande para demonstrar que Jesus é o Cristo. Que poder é esse? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 11 em diante. O que está escrito lá? As marcas do apostolado. Eu tenho certeza que Saulo voltou da Arábia cheio de poder para curar, cheio de poder para, em nome de Jesus, libertar pessoas, quebrar cadeias, convencer biblicamente as pessoas que Jesus é o Cristo. Depois disso tudo, parece que o homem está pronto, né? Parece que o homem está completo. Ele vai para Jerusalém. Sabe o que acontece em Jerusalém? O recomeço já tinha chegado na vida de Saulo. A vida de Saulo já tinha sido transformada. A vida de Saulo já tinha sido mudada. Mas ele vai para Jerusalém e os discípulos não acreditam na conversão de Saulo. Já duvidaram da sua conversão? Já falaram assim: você não tem jeito não, bacana. Você está querendo mentir para mim? Está querendo pagar de bonzinho? Você está achando que eu vou acreditar que você mudou de vida? Alguém já passou por isso aqui, irmão? Eu já passei. Você, Mateus? Você não. Me engana que eu gosto. Os discípulos não acreditaram na conversão de Saulo de Tarso, irmãos. O único que acreditou nele foi Barnabé. Barnabé pegou Saulo, acompanhou Saulo,
abraçou Saulo, mas não colocou Saulo como líder de igreja, não colocou Saulo como líder de ministério, não colocou Saulo como líder de célula, ele não fez nada disso. Mesmo Saulo tendo passado por um recomeço, mesmo Saulo já tendo se tornado um pregador do evangelho, mesmo Saulo já tendo se tornado um operador de maravilhas, mesmo Saulo já tendo ficado na Arábia por 3 anos, os discípulos pegam Saulo e voltam com Saulo para a sua cidade natal, voltam com Saulo para Tarso. Sabe quanto tempo que ele fica lá? 10 anos. Deixa eu te explicar uma coisa. Às vezes a gente passa por um recomeço, às vezes a gente passa por uma mudança na vida, uma transformação, um novo nascimento, uma regeneração, e a gente quer que as coisas ministeriais ou na nossa vida mesmo aconteçam assim, ó. Só que deixa eu te explicar, não é assim. É no tempo de Deus. Lembra de Atos capítulo 1? Atos capítulo 1, Jesus ressurreto, glorificado, falando das coisas do céu, os discípulos, Jesus, que bênção, vai descer o Espírito Santo, né? Vai, mas qual que é a época aí, qual que é a hora aí que o reino vai ser voltado para Israel? Aí Jesus tem que corrigir, meu filho, deixa eu te explicar. Não vos compete saber isso. Sabe o que é não vos compete no original? Você aguenta ouvir? É isso aqui, ó, não te interessa. Não te interessa saber a hora que eu vou mudar a sua vida, não. Se você tiver que passar pelo deserto, você vai passar. Se você tiver que voltar para Tarso, você vai voltar. Se você tiver que voltar para a Arábia, você vai voltar. Se você tiver que ir para o anonimato, você vai ir. Se você tiver que voltar para trás das malhadas, você vai voltar, porque Deus é aquele que tira de trás das malhadas, mas é aquele também que põe atrás das malhadas. É aquele que te coloca em evidência, mas é aquele que te arranca da evidência. É aquele que tem uma obra para você, mas se espera 40 anos. É aquele que tem um batismo para você, te batiza e de lá ele te leva para o deserto para ser tentado por Satanás. É aquele que te chamou para o ministério, mas vai te preparar para o ministério. E aí dói, meu irmão. Não pensa que não dói não, porque dói, porque machuca, porque fere. Saulo passou por isso. Eu cheguei em Jerusalém, eu sou circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Pode mandar o ministério aí, o que está precisando, Pedro? Não está precisando de nada não, volta para Tarso, Paulo. Volta para Tarso, que de egoísta, de soberba aqui nós já temos muito. Vai ter com Deus para te quebrantar e te amansar ainda mais. Deixa eu te explicar, você entra pela porta que é estreita. Saulo entrou por Jesus no caminho de Damasco, mas aí ele percebeu que o caminho também é estreito. Isso é ser crente, irmão. Ser crente é entrar por uma porta estreita e perceber que o caminho também é estreito. Ele foi para Tarso, fica lá 10 anos. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 11, versículo 25, Barnabé lembra de Saulo. Por quê? Porque está tendo uma obra missionária grande lá em Antioquia da Síria. Barnabé lembra de Saulo 10 anos depois. 10 anos depois, Barnabé lembrou de Saulo. 10 anos depois, Barnabé vai a Tarso, busca Saulo, e a partir de agora, ele se torna o missionário que Atos capítulo 13 vai nos ensinar. O Espírito Santo disse assim em Atos 13: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, até então chamado Saulo de Tarso. Presta atenção, 1 ano em Damasco, 3 anos na Arábia, 10 anos em Tarso, 14 anos depois da conversão, ele está pronto para ser o ajudante de Barnabé na primeira viagem missionária. Irmão, a gente converte hoje, amanhã a gente quer o púlpito. A gente converte hoje, amanhã a gente quer quer liderar. A gente converte, tem 3 anos que a gente converte. Eu acho que o pastor Márcio está errado, deixa eu ficar no lugar dele. Nós somos cara de pau. É igual Saulo, só que aí Deus mostrou para ele, é 14 anos, filho. Pegou boi, com Moisés foi 40, com Jesus foi 30. Tem gente que demorou mais. Para Jacó, nós vamos ver semana que vem, para Jacó voltar para sua terra demorou 20 anos.
É assim, é com tempo, é com tempo. Então Saulo, em Atos capítulo 13, começa agora a ser o ajudante de Barnabé na primeira viagem missionária. Nós sabemos que a primeira viagem missionária de Saulo é para uma região chamada Galácia. Ali ele funda a igreja em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Nós vamos ver o relato a partir de Atos capítulo 13, que João Marcos, um ajudante de Saulo, os abandona na viagem missionária em Perge da Panfilha. É nessa primeira viagem missionária que Saulo deixa o seu nome judeu Saulo, que é uma variante do nome Saul, que significa desejado, e adota o seu nome romano Paulo, que significa pequeno. O desejado tem um encontro com Jesus e agora ele passa a ser chamado de pequeno. Não foi Deus que mudou o nome de Saulo, uma interpretação do nome. Saulo judeu, Paulo romano. A Bíblia vai dizer, vocês vão lembrar em Atos 13, que ele chega num lugar chamado Pafos, e ele vai pregar para o procônsul Sérgio Paulo, mas Elimas, o mágico, começa a tentar atrapalhar o procônsul Sérgio Paulo de se converter, e Paulo agora, vai dizer para ele assim: ó filho do diabo, até quando você vai perverter os retos caminhos de Deus? Pois ficarás cego, sem ver a luz do dia por algum tempo. Olha a autoridade, olha o poder deste homem que teve um recomeço com Deus. Olha a ousadia deste homem que teve um começo de Deus. Só que esse é o lado bom da história, porque quando chega em Atos capítulo 14, a Bíblia vai dizer que por pregar o evangelho, Paulo é apedrejado e tido como morto na porta da cidade. Quem quer passar um recomeço com Jesus aqui para ser apedrejado até a morte? Amém, irmão, glória a Deus. Quem mais? Amém, amém. É muita gente que quer, glória a Deus por isso. Irmão, não sei se eu tenho coragem. Imagina Jesus falando para você assim: você vai se converter? Vai, mas vai sofrer pelo meu nome, vai ser apedrejado. Fim da primeira viagem missionária, eles voltam para Jerusalém. Possivelmente, na volta dessa viagem, ele escreve sua primeira carta, a carta aos Gálatas. Em Atos capítulo 15, Paulo se reúne com os discípulos para resolver um problema. Os gentios estão se convertendo, mas a igreja de Jerusalém, liderada por Tiago, vai aceitar esses convertidos gentios? Eles entram em um acordo, pode aceitar. Só pede para eles se afastarem das relações sexuais ilícitas, das coisas consagradas ao ídolo, da carne sufocada e do sangue. Beleza. Atos capítulo 16, Paulo vira para Barnabé e fala assim: Barnabé, vamos para uma segunda viagem missionária? Barnabé fala: vamos, mas eu vou levar João Marcos comigo. Presta atenção, Paulo passou por um recomeço, passou ou não passou? Paulo foi transformado por Jesus, foi ou não foi? Mas ele ainda não estava 100% maduro, porque ele virou para Barnabé e falou assim: o quê? João Marcos? Vai comigo não? Por que não, Paulo? Ele nos abandonou em Perge da Panfilha, ele não está preparado para ir comigo para a viagem missionária não. Olha para você ver, o maior apóstolo, aquele que passou por um recomeço, estava com dificuldade para perdoar. Irmão, a gente converte, a gente acha que da noite para o dia a gente vira maduro. É um processo, é um processo. Romanos capítulo 15, versículo 16, 2 Tessalonicenses capítulo 12, versículo 13, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, diz que nós estamos em um processo chamado santificação. Então não acha que você converteu e passou por um recomeço e já vem aqui cobrar asinha e auréola. Não, não tem isso não. Nós estamos aqui lutando até o dia que Cristo nos buscar. E aí o que é mortal será transformado na imortalidade. Aquilo que é corrupto vai se transformar na incorruptibilidade. Enquanto isso é tupetinho baixo, narizinho baixo e humildade, porque o irmão erra, mas eu também erro. O irmão falha, mas o irmão também falha. Paulo tinha esquecido disso. Me abandonou, não vou dar uma segunda chance. A briga foi tão grande
Isso tudo antes de partir para a segunda viagem, irmão, imagina. A briga foi tão grande que Barnabé teve que continuar cuidando de João Marcos, e Paulo chama Silas, também chamado de Silvano na Bíblia, para ir para a segunda viagem missionária. Beleza, agora ele vai, porque ele quer ir para a Ásia. Quem dita seu caminho? Você vai onde você quer, onde Deus manda. Ele queria ir para a Ásia, só que Deus disse assim: não vai não, eu que mando, eu que traço a rota, eu que sou o patrão, eu que sou o dono. Aí aparece um varão macedônio na visão de Paulo e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele ouviu, obedeceu, foi para a Macedônia. Atos capítulo 16, ele chega em Filipos. Naquela cidade ele evangeliza uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, chamada Lídia. Essa mulher converte, sua família converte, o evangelho é anunciado naquele lugar, e a família de Lídia converte, recebe o Espírito Santo, recebe Jesus, é batizado. Só que aí vem uma menina adivinhadora. Aí ele expulsa o demônio da menina adivinhadora. Aí o que vai acontecer com ele? Uma oportunidade no culto para dar o testemunho. Não, preso. Juntamente com Silas, né? Só que aí sabe o que acontece à meia-noite? À meia-noite cantarei uma canção, tão alto que os prisioneiros ouvirão. Um terremoto vai acontecer. Acontece um terremoto depois que Paulo está orando e louvando com Silas. Os cárceres da cadeia abrem, ele prega o evangelho para o carcereiro. Depois o carcereiro vai com a sua família, recebe Jesus, é batizado, a obra está completa. Paulo sai de Filipos e chegamos em Atos capítulo 17. Ele chega na capital da Macedônia, Tessalônica. Sabe como é que ele chega lá? Os homens viram que Paulo chegou na cidade e falou assim: aqueles que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Sabe o que é isso? Aquele que passa por um recomeço incomoda o mundo. Aquele que passa por uma transformação com Jesus Cristo, ele tem que incomodar. Ele se torna sal, ele se torna luz. Sabe aquele crente que o mundo adora, que o mundo ama? Ah, que fofinho, você é lindo demais. Você é tão diferente dos outros crentes. Você não é fanático, você não é brigado. Não, isso não existe não, irmão. O crente, ele incomoda o mundo. Nós estamos na contramão do mundo. A Bíblia vai dizer que em Tessalônica ele fica por 3 sábados. Depois ele vai para Bereia. Bereia, os crentes de Bereia eram igual nós aqui. Eles participavam de escola dominical. Porque tudo que o homem estava pregando, o que o crente de Bereia estava fazendo? Conferindo nas escrituras. O que eu estou falando aqui, vocês têm que conferir nas escrituras, para saber se o que eu estou falando é bíblico ou não. Depois que ele sai de Bereia, final de Atos capítulo 17, ele vai para a cidade de Atenas, e lá ele revoluciona o mundo. Porque em Atenas tinha um lugar que adorava muitos deuses. Em Atenas tinha um lugar que adorava muitos ídolos. E Paulo, na ousadia do Espírito Santo, vira para aqueles homens no Areópago e fala assim: o que é isso? O que vocês estão fazendo? Nós estamos adorando nossos deuses. Você quer adorar também? Eu quero adorar também. Mas está vendo aquele altar ali, ó, escrito ao Deus desconhecido? É a Ele que nós devemos adorar. Depois que ele sai de Atenas, nós chegamos em Atos capítulo 18. Ele chega na cidade de Corinto. Ele fica 18 meses lá. 1 ano e meio na cidade de Corinto. A cidade que mais deu problema para Paulo. Deixa eu te explicar. Dessa cidade, ele escreve 1ª e 2ª Tessalonicenses. Mas a cidade de Corinto foi tão problemática que Paulo teve que escrever uma carta inteira para corrigir 10 problemas daquela igreja. Era uma cidade devassa, era uma cidade suja, mas quem passa por um recomeço não tem medo de cidade suja, não tem medo de cidade devassa. Aonde tem uma alma cansada, tem alguém que passou um recomeço para pregar lá. Aonde tem uma situação difícil, tem alguém que passou pelo recomeço para ser usado por Deus. Ele chega naquela cidade, prega o evangelho, forma uma igreja e escreve depois carta. Nós vamos chegar lá, mas ele escreve as cartas à igreja de Corinto, né? Para vocês terem ideia, do 1 ao 4 ele tem que corrigir o problema de divisão. No capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, ele tem que corrigir um homem que estava deitando com a mulher de seu pai. No capítulo 6, os crentes não queriam resolver entre eles problemas não, levavam para a justiça. No capítulo 7, o solteiro não queria casar, o casado queria divorciar. No capítulo 8 ao 10, ele tem que corrigir o problema da idolatria.
No capítulo 11 ele tem que corrigir a submissão da mulher ao marido e corrigir a ceia do Senhor. No capítulo 12 ao 13 ele tem que corrigir o problema de que os dons estavam sendo mais importantes que o amor. No capítulo 14 ele tinha que corrigir porque o dom de língua estava mais importante que o de profecia. No capítulo 15 ele tinha que corrigir porque ninguém lá mais acreditava na ressurreição de Jesus. No capítulo 16 ele tem que corrigir porque o povo lá não estava querendo ser generoso. Olha o lugar que Deus enviou aquele que passou pelo recomeço. É aquele lugar que ele tinha que estar, foi aquele lugar que ele teve, e foi aquele lugar que ele passou 1 ano e 6 meses com luta, com dor, com sofrimento, mas pregando o evangelho, porque ele tinha passado por um recomeço, e aquilo que ele tinha dado, ele tinha que passar. Aquilo que ele recebeu, ele tinha que passar. É assim na sua vida. Ah, Mateus, você vai pastorear uma igreja lá na Pedreira Prado Lopes? Vou. Mas você não quer ficar na sede, não? Não tem jeito, Deus que me mandou para lá. Então o que você vai fazer? Vou para lá pregar o evangelho. Ah, fulaninho, mas fica em outro lugar, fica naquele lugar ali, é mais tranquilo para você. Não é onde é tranquilo, é onde Deus te quer. Atos capítulo 19, ele vai para a terceira viagem missionária. Na terceira viagem missionária ele chega em Éfeso, capital da Ásia Menor. Esta igreja influencia toda a região da Ásia Menor. Vocês podem lembrar de Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3. As igrejas que foram fundadas naquele lugar: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Hierápolis, Colossos. Todas essas igrejas fundadas a partir do ministério de Paulo em Éfeso. Paulo fica 3 anos em Éfeso. Ali a obra de Deus é tão grande, é tão tremenda, é tão maravilhosa, que os ocultistas pegam os seus livros de magia e entregam para Paulo na praça pública para queimar. Onde alguém que passou por um recomeço chega, a transformação é visível. Influencia o lugar, influencia o ambiente. Ele prega ali 3 anos, funda a igreja ali por 3 anos, e Atos capítulo 20 até Atos capítulo 26, nós vamos ver na vida de Paulo o seguinte: ele volta para Jerusalém, é preso, se defende dos judeus, se livra de ser açoitado, se defende do sinédrio, se livra da cilada que armaram contra ele, vai para Cesareia Marítima, é preso em Cesareia Marítima e tem que se defender contra Félix, Festo. Lembra que Festo disse para ele assim: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. E tem que se defender também de Agripas II. Lembra que Agripas II disse para ele assim: Paulo, por pouco me persuades a ser cristão. A resposta de Paulo é: quem dera, se você fosse, se todos fossem como eu sou, exceto essas cadeias. Ele clama para ir para Roma. Ele tinha um desejo de pregar o evangelho para Roma, e em Atos capítulo 27, ele entra num navio para ir para Roma, mas aí dá um vento chamado Euroaquilão, derruba o navio. 276 pessoas tinham no navio, 14 dias e 14 noites de tempestade. Deixa eu te explicar, Paulo passou por um recomeço, Paulo passou por uma obra regeneradora. Paulo foi transformado e chamado para ser um pregador aos gentios. Paulo estava indo pregar o evangelho, mas passou por um naufrágio. O que é que isso te ensina? Isso te ensina, irmão, que você pode estar no caminho certo, você pode estar fazendo a obra, você pode estar fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, mas as dificuldades chegam do mesmo jeito. O sol e a chuva vêm para justo e para injusto. Paulo, aquele justo no navio, com mais 275 pessoas talvez injustas, e o Euroaquilão pegou Paulo e pegou os ímpios também, pegou todo mundo, derrubou todo mundo. Nós estamos no caminho certo, nós estamos para fazer a obra, nós estamos para pregar o evangelho, estamos, mas nós não estamos livres de dificuldades, nós não estamos livres de problemas. Eu já ouvi gente falando que se você é crente, nem o pneu do seu carro fura. Irmão, que conversa é essa? Ah, você é crente, então você não pega a corona. Uai, então eu não sou crente, que eu peguei. Minha esposa pegou, muita gente dessa igreja pegou, muita gente da minha igreja pegou. Irmãos da minha igreja morreram por coronavírus. Nós não somos crente, não. Somos sim, mas é porque nós estamos no mundo.
esse mundo caído e condenado pelo pecado, mas vai chegar a restauração de todas as coisas. Em Atos capítulo 28, no início do capítulo, ele chega na ilha de Malta, só quer se aquecer, vai pegar um graveto, o que acontece? O graveto transforma em dinheiro, não é isso? Não, sai uma cobra do graveto e pica Paulo. Aí os homens da ilha de Malta estão falando assim, tá vendo aí, a justiça quer matar esse homem, ele fugiu, ele sobreviveu ao naufrágio, mas agora vai morrer. Não morreu, eles acharam que ele era um Deus. Aí Paulo tem que pregar o evangelho, curar enfermos, expulsar demônios, e depois de tudo isso, ele chega em Roma. Aí sim ele chega em Roma, no final do capítulo 28, mas ele chega em Roma, sabe para quê? Para ficar preso, 2 anos preso em Roma. Irmão, presta atenção, na volta da terceira viagem missionária, ele escreve 1ª, 2ª Coríntios e Romanos. Tinha esquecido de falar para vocês. Agora que ele chega preso em Roma, está na hora de desistir, está na hora de parar. Eu estou preso de novo, a dificuldade grande de novo batendo na minha porta. Mas ele não faz isso não. Sabe o que ele faz? Escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Você consegue imaginar alguém cansado de uma viagem, picado por uma cobra, chamado de impostor em Corinto, chamado de tagarela em Atenas, apedrejado em Listra, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, separado em Damasco, rejeitado por onde ele passa, agora preso, e ainda tem ânimo para escrever as cartas que a gente se debruça aqui e ama estudar, e ama ler, e ama escrever. Se Paulo não tivesse sido preso, será que a gente tinha essas cartas na Bíblia? Se Paulo não tivesse passado por esses problemas, essas dificuldades, essas dores, se Paulo não tivesse se gastado para o evangelho, será que nós estaríamos aqui agora com tanta doutrina para estudar? Se Paulo não tivesse corrido o mundo, será que nós teríamos essa escola bíblica dominical aqui? Irmão, Paulo disse algo lindo em Atos 20: não tenho a minha vida por preciosa, eu só quero cumprir a carreira que me foi proposta. E se o recomeço na sua vida for para você passar tudo isso que Paulo passou, e se o recomeço na sua vida for para que você sofra, lute pelo evangelho para que outros cresçam, para que outros recebam, você está disposto? Ou você só está disposto para vir para cá para encher seu celeiro? Ou você só quer uma mudança para agradar você mesmo? Paulo disse, a minha vida não é preciosa não, eu só quero cumprir aquilo que me foi proposto. Fica 2 anos preso, nós já estamos terminando. 2 anos preso na primeira prisão em Roma. É solto. Sabe o que ele vai fazer? A 4ª viagem missionária. Ele deixa Timóteo em Éfeso, pastor. Ele deixa Tito na cidade de Creta, também pastor. E ele escreve mais 2 cartas. 1 Timóteo e Tito. Nero assume o poder em Roma. Quer prender os cristãos. Quer matar os cristãos. Quer acabar com a religião dos crentes. Persegue, prende e mata. No 1º século, se você era cristão, você podia escolher a forma que você queria morrer. Você queria morrer queimado em praça pública? Você queria morrer crucificado? Ou você queria morrer nas arenas comidos por leões? Era assim que o 1º século tratava os cristãos. Paulo viveu nessa época. Nero está matando todo mundo desse jeito. Lembra que tem um Paulo, um líder dos cristãos? Manda prender Paulo, acha Paulo, prende Paulo, coloca Paulo agora na sua 2ª prisão em Roma. Lá, numa masmorra agora. Na primeira prisão em Roma, ele estava numa casa alugada, estava até bacana. Na 2ª prisão que Paulo passa, agora ele está numa masmorra. Sabe o que é masmorra? É um buraco debaixo de uma grande construção, que lá você faz o número 1, lá você faz o número 2, lá você sai para morrer ou lá você sai doente. Paulo, nesta prisão, no fim da sua vida, ele blasfema, ele reclama. Não, sabe o que ele faz? Escreve sua última carta, 2 Timóteo. E é aqui que eu termino. Sabe como é que ele termina a sua vida? Escrevendo assim, lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Sabe o que é libação? No Antigo Testamento, libação é derramar líquido, azeite, óleo, água, em forma de culto a Deus. Paulo está dizendo, enquanto no Antigo Testamento eles derramavam líquido como sacrifício a Deus, eu que passei por um recomeço, derramo a minha própria vida como sacrifício a Deus. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado.
Hernandes Dias Lopes diz que partir daqui tem 3 significados. A primeira, descansar das suas fadigas. A segunda, fazer a última viagem. A terceira, mudar para a casa do Pai. Irmão, quem tem medo da morte aqui? E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo estás. Ele vive. Se Ele vive, é porque Ele ressuscitou. Se Ele ressuscitou, é porque nós podemos morrer, que nós também iremos ressuscitar. Não precisamos ter medo da morte. Paulo está dizendo, partir, morrer é descansar das fadigas. Morrer é fazer a última viagem. Morrer é ir para a casa do papai. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Sabe o que é isso? Fiz tudo que Deus me mandou. Eu enfrentei as dificuldades e não parei. Combati o bom combate. Eu fui um guerreiro. Encerrei a carreira. Fiz tudo que Deus mandou o meu ministério. E olha o final. Guardei a fé. Fui fiel de tudo. Irmão, eu não sou cantor, tá? É claro, dá para perceber, mas eu gosto, é assim, ó. De tudo que eu possa querer, existe algo que eu desejo mais, é o que arde em meu coração. Eu quero ser fiel até o fim. Será que o desejo do seu coração é o desejo do salmista no Salmo 119? Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os seus preceitos. Será que a gente acordou nessa manhã desesperado para não pecar, para não errar, para guardar a fé? Paulo disse no fim da sua vida, isso não é, irmão, com todo respeito, isso não é versículo para você colocar no seu convite de formatura, não, irmão. Isso é versículo para quem passou tudo isso que Paulo passou. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Olha o último versículo, olha que lindo. Desde já a coroa da justiça me é guardada, a vida eterna. Desde já a coroa da justiça me é guardada, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Sabe o que Paulo está falando? O mesmo fim que ele teve é o fim que nós vamos ter. Que fim que Paulo teve? O início da eternidade. Que fim que nós vamos ter? O início da eternidade. Nós iremos encontrar com Paulo onde ele está um dia. Nós iremos morar por um tempo no céu, e depois nós iremos habitar no novo céu e na nova terra eternamente com o Pai, onde não precisa de luz, onde não precisa de santuário, porque Ele é o próprio santuário, onde corre as águas da vida. Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus. É isso que nos aguarda. Sabe por quê? Porque assim como Paulo, nós passamos por um recomeço. Vamos gastar a nossa vida até o dia de encontrarmos com Jesus Cristo de Nazaré. Amém, meus irmãos? Essa é a vida do apóstolo Paulo. Eu espero que a gente possa obedecer aquele versículo que diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pai, te agradeço por essa manhã, Deus. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço por esse exemplo maravilhoso que o Senhor nos deu, que é a vida do apóstolo Paulo. Eu peço ao Senhor, Deus, que nós tenhamos temor, tremor, coragem de viver como ele, desespero de viver como ele, Pai. Nos ajude, Senhor, por favor, porque somos falhos, somos pequenos, somos errantes, somos limitados, não conseguimos sozinhos, Senhor, mas nós sabemos que tua graça nos basta, a tua presença é o nosso prazer. Por isso nós iremos nos alegrar nas fraquezas, nós iremos nos alegrar nas distâncias, nós iremos nos alegrar nas perseguições, porque quando pensamos que estamos fracos, é aí que estamos fortes, porque o Senhor nos auxilia, o Senhor nos dá o escape, o Senhor fez um recomeço, e a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo. É nisso que nós nos apegamos, é aí que nós cremos, e te agradecemos pelas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, muito obrigado pela atenção.
Domingo que vem eu estou aqui também, nós vamos falar sobre a vida e obra do patriarca Jacó. Espero todos vocês, que ele também passou por um recomeço muito grande. Dia 31, a Mel está de volta. Se você quiser perguntar alguma coisa sobre a mensagem de hoje, o meu Instagram é @Mateus com H, @MateusAlves _23, Mateus Alves _23. Deus abençoe vocês, até domingo que vem.